Nossa história começa em um quarto de hospital. Um garoto que aparenta ter 9 anos de idade acorda. Um jovem garoto olha para onde ele está confuso. Onde é que eu tô? O garoto consegue se sentar na cama. Ele percebe que no lado de sua cama está um peão preto, uma Beyblade. Ele pega o seu B e tenta se lembrar de alguma coisa para saber por que ele está nesse hospital. A única coisa que ele se lembra de ter saído de uma loja de brinquedos junto de seus pais depois eles entraram em um carro. Essas são as únicas coisas que ele consegue se lembrar. O garoto sai da sua cama e vai até o banheiro. Ao olhar para o espelho, ele percebe uma coisa: a sua cabeça está uma cicatriz. De onde isso veio? Disse o garoto assustado. O garoto sai do quarto. Ele acaba chegando em um corredor e vê seu avô conversando com 2 médicos. Não pode ser meu próprio filho, disse o idoso quase chorando. Gigi, o que está acontecendo? O homem se vira e vê seu neto. Bel, Gigi, o que está acontecendo? Por que eu estou nesse hospital e cadê o papai e a mamãe? O homem não sabe o que responder. Ele sabe muito bem que seu neto é apenas uma criança. Vá para o quarto onde você estava. Amanhã de manhã irei explicar tudo. Bel não respondeu, mas decidiu ir até o quarto que ele estava. Após a saída do garoto, um homem de terno entra no corredor do hospital. Com licença, você é o avô do garoto, certo? Sim, e quem seria o senhor? Eu trabalho para o juizado de menores. Eu vim aqui para conversar sobre a guarda do menino. No dia seguinte, Bel acabou descobrindo o que aconteceu com seus pais. O jovem garoto chorou o dia inteiro. 2 dias depois, o garoto recebeu alta e foi morar com seu avô. Bem-vindo ao seu novo lar, Bel. Sério que essa é a sua casa? Vovô, eu sei, e ela não é uma das melhores, mas dá para viver tranquilamente nela. Bel decidiu aceitar a casa do jeito que ela é para não chatear seu avô. Ao entrar, a sala de entrada era bem mais grande que o normal. Porque a sala de entrada é tão grande? Acontece que quando eu era jovem, eu usava muito esse lugar para fazer festas. Sabia, em uma delas eu acabei conhecendo a sua avó. Bel achou muito estranho essa história do seu avô. Após isso, Bel entrou em seu novo quarto e se deitou na cama. Ele ficou olhando para o teto por alguns minutos. Bel levantou e foi até sua mochila. Ele acabou. Hora de fazer o test drive, disse Bel com um sorriso malicioso no rosto. Bel foi para o lado de fora de casa e começou a procurar um local para lançar seu B. Ok, eu acho que eu posso testar ele aqui. Na hora que ele ia lançar seu B, uma sombra flutuante preta apareceu. Ao ver aquilo, o garoto caiu no chão. A sombra começou a se aproximar dele. Bel, ao ver aquela coisa se aproximando, acabou lançando o seu B em direção à sombra. A Beyblade acabou entrando dentro da sombra. Quando isso aconteceu, a sombra desapareceu. Bel se levantou e foi em direção ao seu B. Ele pegou ele, viu que ele estava diferente. Ao se aproximar do B para ver ele melhor, uma coisa passou dentro de sua cabeça. Ao Bel voltou para casa e decidiu testar a sua Beyblade na antiga sala de festas de seu avô. Vamos lá, 3, 2, 1, let it rip. O B caiu no chão, mas ele não se movia. Bel bufou. Desapontada, Bel pegou o seu tablet e começou a ver vídeos de Beyblade. Seria melhor ele ter girar em círculos. Enquanto ele falava aquilo, de repente a Beyblade começou a girar em círculos. Bel achou aquilo estranho. Um círculo maior seria mais legal. De repente a Beyblade começou a girar por toda a sala. Bel ficou assustado ao ver aquilo. Ele começou a andar para trás. O B parou de andar em círculos e começou a lentamente a seguir o Bel. Bel continuava a andar para trás até chegar na porta da casa. O B continuava a andar em direção do Bel. Quando a Beyblade chegou muito perto do garoto, Bel, sem pensar 2 vezes, deu um chutão no B, fazendo ele parar de girar. Bel ficou parado por alguns minutos, tentando processar o que ele havia visto. De noite, Bel estava em seu quarto mexendo no laptop. Ele estava pesquisando sobre Beyblades que andavam sozinhas. Ele não encontrou nada até ele encontrar no site que feras míticas que habitam as Beyblades. Um blader que tem um B com fera Brit ganha a habilidade de controlar a Beyblade, disse Bel lendo o texto do site. Bel olhou para seu B. Então tem uma espécie de fera dentro dele. Bel se lembrou daquela sombra que ele encontrou mais cedo. Provavelmente foi
Alguns dias depois Bel estava em um museu da sua cidade porque ele ouviu falar que tinha coisas relacionadas a Beyblade por lá. Ao entrar lá ele foi direto na exposição de Beyblade, porém ao chegar lá ele viu algumas pessoas reformando o local. Opa, pera aí, que tá acontecendo aqui? Um homem de terno se aproximou de Bel. Sinto muito, garoto, mas infelizmente você não poderá ver essa exposição. Mas por quê? Estamos passando por algumas reformas. Sabe como é que é, colocar coisas novas, como bens antigos, informações sobre os campeões mundiais que vieram antes do Valchai, e esse tipo de coisa. Se você quiser você pode dar uma olhada naquele B que acabamos de colocar. Bel se aproxima do B que o homem havia mencionado. Bel pega o seu B para comparar. Os dois eram completamente diferentes. Aquele B era pequeno e a maioria das peças eram feitas de metal e no meio estava um parafuso que era a peça que conectava todas as outras. Isso aí é uma tralha. O coitado que usava isso para batalhar com certeza era um zero à esquerda. De noite Bel estava pesquisando em seu computador sobre os campeões mundiais de Beyblade. Vamos ver esses tais de campeões mundiais. Após descobrir algumas coisas sobre o Valchai, ele decidiu pesquisar sobre os campeões mundiais que vieram antes do Valt. Porém, para surpresa dele, ele não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre os campeões mundiais que vieram antes do Valt. A única coisa que dizia é que há quase 70 anos atrás, outros dois garotos acabaram ganhando esse título. Bel colocou as mãos na cara e bufo. Bel levantou da cadeira e foi em direção à sua cama e se jogou lá. E agora como é que eu vou descobrir mais sobre Beyblade? Bel se sentou na cama e começou a se acalmar. Ele pegou o seu Bey Destruction Belfry. Bel começou a caminhar pelo seu quarto. Aos poucos uma ideia começou a se formar em sua mente. Bel começou a olhar os pôsteres no seu quarto. Bel sempre foi fã de coisas sombrias, monstros e essas coisas. Bel deu um sorriso. Eu acho que eu tive uma ideia. Conforme os dias prosseguiam, Bel começou a colocar o seu plano em prática. Bel cortou uma das mangas da sua camisa. Pegou a manga e cortou em uma pequena parte, a qual ele acabou pintando de azul. Ele pegou sua camisa e fez um desenho de um monstro roxo. Ao explorar o porão de sua casa, ele acabou encontrando um lençol velho, a qual ele acabou transformando em uma capa. É hora do show. Bel começou a espalhar pela cidade um monte de cartazes, dizendo que existe um local chamado Portão Fantasma, onde lá estaria um blader super forte. Demorou um pouquinho até um blader, e até lá depois dele veio mais outro, aí mais outro e assim por diante. Como Bel tinha uma fera de todas as batalhas que ele fez resultou em sua vitória, raramente ele perdia. Conforme os meses se passavam, os boatos sobre o Bel começaram a aumentar. Por causa disso, todos os bladers da cidade começaram a saber sobre ele, e foi assim que o príncipe sombrio foi coroado. Bel estava no lado de fora de sua casa caminhando pelo local. De repente uma bola acaba acertando a cabeça de Bel. Ai, minha cabeça! Bel se aproxima no local onde a bola caiu. A qual é? Eu já falei mais de uma vez para eles não brincarem de bola na minha casa. Bel se agachou para pegar a bola. Quando ele se levantou, ele acabou batendo a cabeça em outra coisa. Ai, quando ele se afastou para ver o que era aquilo que ele havia batido a cabeça, ele viu uma porta branca que não estava conectado à sua casa. O que? Bel deixou a bola cair. Ao ver a porta, Bel se aproximou da porta e ele abriu. Lá vamos nós. Bel atravessou a porta, e após isso a porta desapareceu.